Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 91 da prova amarela do Enem de 2020. Então, bora lá. Ela começa assim. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em um medicamento de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração do sabor em medicamentos que tenham um gosto ruim, melhoria na assimilação do composto, entre outras funções. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade. Aí, qual é a finalidade do uso? Então, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? E a gente vai ver alternativa por alternativa. Na letra A, ele fala diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Então ele fala aqui, ó, soluções aquosas de pH que se encontre próximo da faixa de neutralidade. O pH do intestino, ele oscila próximo de 8. E isso significa que ele é um pH alcalino. A escala de pH, ela vai de 0, ela passa pelo 7 e vai até o 14. O 0, ele é considerado ácido. O 7 é o neutro. E o 14 é o considerado alcalino ou básico. Então aqui a gente tem 0, 7 e 14. O 8 ele está aqui, ó, nessa região de faixa de neutralidade, que varia entre 6 e 8. E aí o 6 é levemente ácido, que seria o pH da água da chuva, e 8 é levemente alcalino, que é o pH contido no intestino. Então, se ele está próximo da faixa de neutralidade, provavelmente esse medicamento ele vai ser decomposto no intestino. Dessa forma, não é para diminuir a absorção do princípio ativo. Também, na letra B, não é para impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Aí na letra C, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Tá. Secreções gástricas possuem um pH por volta de 2, que é em razão do HCl presente no suco gástrico. Dessa forma, pode ser a letra C, mas vamos ver as outras. A letra D. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares. Bom, as amilases salivares são enzimas, ou seja, são proteínas, e elas atuam em pH igual a 7. Então, se é um pH igual a 7, significa que ela é neutra. Então, essa solução aqui, essas amilases, elas estão em soluções neutras, mas elas estão na boca. Se elas estão na boca, elas podem atuar na liberação, na solubilização dessa cápsula de celulose. Pode ser a letra D. A letra E. Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Bom, em nenhum momento do texto ele fala da ação dos sais biliares sobre o revestimento. Porém, os sais biliares eles estão atuando num pH de 8. Por que eles estão atuando num pH de 8? Porque eles estão sendo jogados no intestino. Mas aqui a gente poderia descartar essa letra E pelo simples fato de que os sais biliares eles são emulsificantes. Então, eles são emulsificantes. E aí, o que isso significa? Significa que ele pega uma gotícula desse tamanho de lipídio e transforma ela em várias gotinhas pequenas lá no intestino para aumentar a superfície de contato dessas gotículas com as lipases que estão dentro do suco pancreático. Então, essa daqui com certeza a gente joga fora. Aí a gente ficaria entre a C e a D. Como a gente consegue saber isso? Primeiro de tudo é o seguinte, geralmente esses medicamentos que são feitos em cápsulas, eles são comprimidos. E se eles são comprimidos, dificilmente você já viu algum comprimido que você precisa mastigar esse comprimido para poder fazer com que as enzimas salivares funcionem.
Até porque a sua mastigação já romperia essa cápsula de proteção. E aí não faz sentido. Segundo, geralmente esses comprimidos, existem muitas pessoas que não conseguem engolir direito, então elas colocam lá na garganta, colocam água e já engole de uma vez e praticamente nem tem ação das enzimas da boca, da saliva atuando em cima disso. Então aí você já ficaria muito mais tendencioso a escolher a opção C. Mas aí eu vou te dar uma coisa mais importante ainda que vai garantir que é a letra C, que é o quê? Eles servem para garantir a liberação disso num determinado ponto. E para garantir a liberação disso num determinado ponto, eles precisam impedir que ele seja afetado nos outros segmentos do corpo humano, por onde ele vai passar. Então até aí a gente já vai lá e vai pensando, tá, realmente, não é permitir a liberação, é para impedir que ele seja liberado em lugar que não é para ser liberado. A outra dica que eu dou para vocês, e por que não é a letra D, tá aqui, na fonte do texto. Ele fala que é a análise de perfil de dissolução de cápsulas gastroresistentes. Então o que a gente tem aqui é gastroresistente, é uma cápsula que resiste ao pH e ao ácido clorídrico, a pepsina que está dentro do estômago. Então por isso, depois de fazer essa análise toda, a gente escolhe a alternativa C da questão do Enem. Beleza? Então nessa questão a gente reviu um pouco de escala de pH, os pHs do tubo digestório do corpo humano e a função de sais biliares. Se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima, eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau!